Estamos de volta à segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Expectativa agora da continuação dos votos no julgamento da ação penal que envolve o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Faltam os votos ainda do ministro Gilmar Mendes e da ministra Rosa Weber. Vamos acompanhar agora, portanto, os acontecimentos ao vivo, direto do plenário. Obrigada. Podemos sentar. Declaro reaberta a sessão, renovando a minha saudação a todos e dando continuidade ao julgamento da ação penal 1025, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes. Eu passo a palavra agora ao eminente ministro Gilmar Mendes para que profira voto. Presidente, boa tarde. Presidente, inicialmente quero me pedir escusas pela minha veemência diante desse pedido, me pareceu impróprio, de uma questão de ordem. Eu acho que todos os que convivem com o Supremo Tribunal Federal têm que se portar de maneira adequada e, obviamente, não dar palpite sobre o funcionamento interno do Supremo Tribunal Federal. Não reputo adequado ficar tentando dilação numa matéria que já foi altamente atrasada nesse contexto. E se houvesse dúvida, presidente, em relação a isso, se houvesse dúvida, os escândalos que se multiplicam Brasil afora com esse modelo de justiça penal, e basta citar dois nomes emblemáticos: Moro, em Curitiba, e Bretas, no Rio de Janeiro. Ambos afastados hoje, mas mostra que esse modelo de justiça criminal deu errado. Eu até torço, presidente, que declarem o uso capião do juiz de garantia. Impeçam, vai ficar isso só na República de São Paulo, que já faz isso pelo DIPO. Mas o sistema está podre. É preciso que isso seja, de fato, verificado. Agora, se a AMB quer adiantar, e é uma proposta que eu já fiz em 2008, quando da minha presidência, quer adiantar os debates sobre celeridade do processo em geral, aceitem as férias de um mês, acabem com as férias de 2 meses. Isso seria uma contribuição, e não esse tipo de falta de sutileza para retardar o processo. Isso não é digno, não é razoável que uma associação da magistratura se comporte dessa maneira, de modo que eu quero deixar isso muito claro. Presidente, agora passo ao voto. Trata-se de ação penal ajuizada pela Procuradoria-Geral em face de Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamache e Luiz Pereira Duarte de Amorim, por meio da qual a acusação imputa os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e de organização criminosa. Em relação aos crimes de corrupção, a denúncia descreve o seguinte conjunto de fatos: recebimento de pelo menos R$ 9.950.000 irregularmente obtidos por viabilizar o contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis realizado pela DVBR, Derivados do Brasil, e a BR Distribuidora, o que teria efetivamente ocorrido nos anos de 2010 e 2011. O recebimento de 20 milhões para viabilizar irregularmente a celebração de 4 contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis entre a UTC Engenharia S.A. e a BR Distribuidora. O recebimento de R$ 1 milhão para viabilizar a execução de contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagem celebrado entre a FTC Cards, Processamento e Serviços de Fidelização Limitada, e a BR Distribuidora. O recebimento de vantagem pecuniária indevida no valor aproximado de R$ 20 milhões para viabilizar irregularmente futuro e hipotético contrato de construção e locação ou leasing de armazém de produtos químicos em Macaé, Rio de Janeiro,
o qual seria celebrado entre a Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada e a BR Distribuidora. Com base nesses crimes antecedentes à corrupção passiva, a denúncia descreve inúmeros atos de lavagem de dinheiro. A denúncia foi parcialmente recebida pela segunda turma em 22 de agosto de 2017, com a rejeição da exordial acusatória em relação a determinados denunciados e a exclusão de determinados crimes descritos na denúncia, referentes às imputações de peculato, crimes licitatórios, obstrução de justiça e organização criminosa. Na sequência, houve a instrução do feito e a apresentação de alegações finais por parte da acusação e dos denunciados. Em sede de alegações finais, a PGR pugna pela condenação de Fernando Collor de Mello por 30 atos de corrupção passiva e 369 condutas de lavagem de dinheiro. Em relação a Pedro Paulo Bergamache de Leoni Ramos, requer o parquê a condenação por 30 atos de corrupção praticados em concurso com Fernando Collor de Mello, bem como a 347 crimes de lavagem de dinheiro. No que se refere a Luiz Pereira Duarte de Amorim, a PGR pleiteia a condenação do acusado por 25 crimes de corrupção passiva praticados em coautoria com Fernando Collor de Mello, bem como por 268 imputações de lavagem de dinheiro. Requer ainda a fixação de danos morais e materiais em virtude dos fatos descritos na exordial acusatória. A defesa de Fernando Collor de Mello sustenta, em sede de alegações finais, a incompatibilidade da análise probatória formulada pela PGR com o princípio da presunção de não culpabilidade, destacando a existência de meras alegações de colaboradores premiados. Aduz ainda a ausência de indicação de ato de ofício em relação aos crimes de corrupção, o correto exercício das funções de senador da República, a licitude dos contratos indicados na peça acusatória e a existência de relação de confiança e o uso de recursos ilícitos em relação aos valores recebidos por parte de Pedro Bergamache de Leoni Ramos. Destaca a ausência de requerimento condenatório por parte da PGR em relação ao delito de organização criminosa, seguida da alegação, em síntese, da tipicidade das condutas descritas na denúncia e a insuficiência do conjunto probatório, tendo em vista, inclusive, a impossibilidade de utilização das declarações de colaboradores premiados para fins de emissão de um juízo condenatório. Pedro Bergamache de Leoni Ramos suscitou, em sede de preliminar, a ausência de congruência entre a denúncia e as alegações finais da Procuradoria-Geral. Afirma ainda a atipicidade dos crimes de corrupção passiva para os quais foi denunciado em concurso com o senador Fernando Collor de Mello, tendo em vista a indicação de ato de ofício genérico e indeterminado. No mérito, suscita a impossibilidade de formação de juízo condenatório, com base apenas nas declarações prestadas por colaboradores premiados, bem como a ocorrência de excesso acusatório e a insuficiência das provas produzidas nos autos. Defende subsidiariamente a impossibilidade de cada recebimento de vantagem indevida configurar de forma autônoma um delito de corrupção, pugnando pelo reconhecimento da continuidade delitiva. Aduz a inexistência do alegado Caixa Geral de Propinas, supostamente mantido em conjunto com Alberto Youssef, bem como a tipicidade da conduta de integrar a organização criminosa, tendo em vista a descrição de fatos anteriores à Lei 12.850 de 2013. Luiz Pereira Duarte Amorim apresentou alegações finais nas quais suscita o desconhecimento das solicitações de quaisquer vantagens indevidas por parte dos demais corréus, a ausência de provas aptas a corroborar a tese acusatória e a falta do elemento subjetivo do crime de corrupção passiva. Defende a origem ilícita dos recursos depositados na conta do corréu Fernando Collor de Mello e a regularidade nas operações narradas na denúncia, bem como a ausência de provas para fins de condenação pelo crime de lavagem de dinheiro. Feito esse breve registro da tramitação do feito, passo a apreciar as questões necessárias, a meu ver, ao julgamento do feito. Preliminarmente, presidente, entendo que devem ser afastadas as preliminares de ausência de congruência entre a denúncia e as alegações finais, e também a de cerceamento de defesa, levantadas pela defesa de Pedro Bergamache de Leoni Ramos. Com efeito,
A defesa do acusado sustenta que a PGR teria imputado os delitos de corrupção em virtude da atuação do requerido para viabilizar irregularmente a celebração de contratos no âmbito da BR Distribuidora. Por outro lado, aduz, em sede de alegações finais, o parquê teria pleiteado a condenação por corrupção em virtude da omissão do parlamentar e do CORREL quanto ao cumprimento de seu dever parlamentar de fiscalização na administração pública. No entender da defesa, a acusação teria promovido relevante alteração fática na imputação constante da denúncia, razão pela qual requer a defesa a conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos à PGR para aditamento da inicial acusatória. Em relação ao cerceamento de defesa, suscitam os advogados que seria imprescindível a realização de perícia na planilha apresentada por Ricardo Pessoa, para se identificar se o documento foi produzido à época dos fatos ou se foi elaborado posteriormente como forma de se obter o passe livre para a celebração do acordo e a saída do cárcere. Em relação a essas alegações, concluo que tais questões se confundem com o próprio mérito da ação penal, de modo que eventual incongruência ou lacuna acusatória da PGR deve ser analisada sob o enfoque dos limites do objeto da imputação e da suficiência de provas para fins de acolhimento da hipótese acusatória. Ou seja, entendo que o contexto fático encontra-se estabilizado e que eventuais falhas probatórias e argumentativas da acusação deverão ser avaliadas na análise de fundo da acusação promovida pela Procuradoria-Geral da República. Essa, aliás, é a jurisprudência do Supremo, desta Corte, tal como se observa da ratio decidente estabelecida durante o julgamento do HC 73.338, Rio de Janeiro, ocorrido no ano de 96. Nesse precedente, o ministro Celso de Mello ressaltou em seu voto que a exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro e com exclusividade sobre o Ministério Público. Primeira turma, relator Celso de Mello. Em consequência, a atribuição do ônus da prova à acusação é decorrência do devido processo legal, com a superação do estándar probatório aplicável ao processo penal, isto é, para além da dúvida razoável, consoante voto condutor de Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, nos autos da ação penal 676. Processual penal, Operação Sanguessuga, deputado federal, quadrilha, corrupção passiva e crime licitatório no artigo 90 da Lei 8666 de 93. Colaboração premiada, ausência de corroboração, insuficiência de prova acima de dúvida razoável. Presunção de inocência, absolvição. E prossegue a emenda. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova, artigo 3º da Lei 12.850 de 2003. Não se placita, antes ou depois da Lei 12.850 de 2013, condenação fundada exclusivamente nas declarações do agente colaborador. A presunção de inocência, princípio cardeal do processo criminal, prossegue Vossa Excelência nesta emenda, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo-saxônico, no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável, proof beyond a reasonable doubt, o qual foi consagrado no artigo 66, item 3 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Na espécie, ainda prossegue a emenda, ausente prova para além da dúvida razoável da participação do acusado, deputado federal nos crimes licitatórios praticados com verbas decorrentes de emendas orçamentárias de sua autoria, do recebimento de vantagem indevida em decorrência das emendas orçamentárias ou de associação perene a grupo dedicado à prática de crimes contra a administração pública, particularmente no que diz quanto à aquisição superfaturada de ambulância com recursos federais. Ação penal julgada em procedente acórdão da primeira turma, julgada em 17/10/2017. Destaque, caso constatado o não cumprimento do respectivo ônus da prova, a consequência lógica será a absolvição dos acusados, sem a necessidade do aditamento da denúncia. O Ministério Público, ao exercer a ação penal, define o conteúdo e a extensão da acusação, com suporte nos elementos informativos adquiridos
na investigação criminal, dentro do espaço de confiança que lhe é demarcado pelo modelo constitucional. Estou citando Scott J. Shapiro, Legalidade, Madrid, Marcial Pontes. Idêntico raciocínio aplica-se à alegação de cerceamento de defesa em virtude da não realização da prova pericial na planilha apresentada por Ricardo Pessoa, que constituiria um dos elementos de corroboração dos alegados crimes de corrupção engendrados para viabilizar a construção de bases de combustíveis contratadas entre a UTC Engenharia e a BR Distribuidora. Quanto a este ponto, presidente, a jurisprudência do Supremo entende ser inadmissível a juntada de documentos unilateralmente produzidos pelos próprios colaboradores, enquanto elementos externos e autônomos de corroboração das imputações realizadas por esses indivíduos. Inquérito 3994, da relatoria do ministro Edson Fachin, redator para o acordo do ministro Dias Toffoli, julgado em 18/12/2017. Desse modo, observa-se desde já que a planilha apresentada por Ricardo Pessoa, a meu ver, é incapaz por si só de embasar a prolação de um juízo condenatório, de modo que a não realização da perícia não acarretará qualquer prejuízo à defesa dos denunciados. O entendimento acima estabelecido também se aplica às alegações da defesa de Fernando Collor de Mello, no que se refere à impossibilidade de utilização de provas meramente indiciárias para fins de condenação. Ou seja, entendo, mais uma vez, que se trata de questões atinentes à própria análise de mérito do pedido condenatório apresentado pela PGR, a ser analisado quando da valoração da prova produzida. Por esse motivo, estou rejeitando as preliminares suscitadas pela defesa nos termos já feitos pelos colegas que me antecederam. Vamos, então, às balizas legais e doutrinárias aplicáveis ao crime de corrupção. Como já foi apontado, o crime de corrupção passiva encontra previsão no artigo 317 do Código Penal. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que de fora da função ou antes de assumir, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo o dever funcional. Se o funcionário pratica, deixa de praticar, parágrafo 2º. Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Na jurisprudência desta Corte, há precedentes no sentido de que, para a tipificação do delito de corrupção, seria necessária a indicação de um ato de ofício. Sobre essa questão, no julgamento do precedente da Ação Penal 307, caso Collor, o plenário do Supremo decidiu pela absolvição dos crimes de corrupção passiva imputados a ex-presidente da República por não haver sido apontado ato de ofício configurador da transação ou comércio das funções públicas. AP 307, da relatoria do ministro Ilmar Galvão. A necessidade de indicação do ato de ofício foi reafirmada em outros julgamentos, como, por exemplo, inquérito 4259, redator para o acordo do ministro Dias Toffoli, segunda turma, caso José Guimarães, AP 1003, relator ministro Dias Toffoli, segunda turma, caso Gleice Hoffmann e Paulo Bernardo, inquérito 3705, de minha relatoria, segunda turma, caso Maurício Quintela, AP 470, ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, caso Mensalão. Por outro lado, não se nega, presidente, que em julgados recentes se considerou despiciente a indicação específica de tal ato, considerando suficiente o contexto. A meu ver, contudo, o debate sobre a necessidade ou não de indicação do ato de ofício acabou por obscurecer a reflexão mais densa e precisa sobre as elementares do tipo do artigo 317, caput do Código Penal, com a mitigação da garantia penal da estrita legalidade. O sentido desse dispositivo pode ser buscado no cotejo do Código Penal brasileiro com a legislação comparada. Para fins do exercício explicativo que pretendo desenvolver,
trago à colação as relações estabelecidas entre o crime de corrupção do artigo 317 do Código Penal e os crimes de corrupção simples e corrupção com infração funcional previstos no Strafgesetzbuch alemão. Pela leitura do Código Penal brasileiro, observa-se que a estrutura normativa do caput do artigo 317 do Código Penal é bastante similar ao tipo de corrupção simples descrito nos parágrafos 331 do Código Penal alemão, o qual, por sua vez, também é próximo ao chamado recebimento de vantagem indevida, tipificado no artigo 372 do Código Penal português. A configuração desse delito prescinde da violação de dever funcional, até mesmo porque a norma não estabelece qualquer exigência a esse respeito. Ressalte-se que, no direito penal alemão, a redação atual do parágrafo 331 do Código Penal foi dada pela chamada Lei do Combate à Corrupção. Essa reforma tratou de excluir da elementar do tipo a expressão ato de ofício. Na redação atual, o ato de ofício foi substituído pela expressão em exercício da função, Dienst Ausübung, à semelhança do que ocorre no Código Penal brasileiro, que fala tão somente no exercício da função. Transportando essa lógica para a interpretação do caput do artigo 317 do Código Penal, é possível entender que, quando se lê na lei brasileira que o núcleo do tipo penal é a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, resta claro que a vantagem em si não é um elemento acidental do tipo, mas sim o seu principal elemento constitutivo. O caput do artigo 317 do Código Penal, assim, em muito se assemelharia ao delito de corrupção simples ou de recebimento indevido de vantagem, para o qual o legislador alemão excluiu a referência a ato de ofício, substituindo-a pelo exercício da função. No entanto, em observância da legalidade estrita, outra é a lógica do parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal. Aqui tem-se a chamada corrupção qualificada, que em tudo se assemelha à chamada corrupção com ato ou com infração funcional, tipificada no parágrafo 332 do Código Penal alemão. Nessa hipótese, além da recepção da vantagem, a atuação do agente público se torna ainda mais repreensível, porque ele pratica determinado ato que, até mesmo isoladamente, isto é, a despeito do recebimento de qualquer vantagem, já seria ilegal. Na própria natureza da corrupção com infração funcional, o que é qualificadora do crime tutela é o princípio da legalidade que rege a administração pública em toda a sua dimensão. Por conta dessa estrutura normativa do tipo de corrupção simples, que sugere a ilicitude estaria no mero recebimento da vantagem indevida, muitos doutrinadores alemães, como Bernd Schünemann e Klaus Hoxing, têm tentado estabelecer parâmetros mais claros para a configuração e distinção do comportamento proibido, cito autores. A discussão que esses autores enfrentam no direito alemão e que nós devemos enfrentar também no direito brasileiro é saber qual o alcance do crime de corrupção simples, considerando que o texto da lei deixou de se referir ao ato de ofício, mas continua a falar em exercício da função pública. Esse debate dogmático é de extrema relevância e sobre isso, em obra dedicada ao tema, os professores Luiz Greco e Adriano Teixeira mostram os impactos desse debate em situações limites enfrentadas na Alemanha. Interpretando-se que o delito de corrupção simples se configura no mero recebimento de uma vantagem por um servidor público, a despeito do exercício da função em si, vários casos da vida cotidiana seriam assim enquadrados. Greco e Adriano Teixeira ilustram alguns exemplos. Transcrevo. Por meio do conceito de vantagem indevida, torna-se bastante natural excluir do alcance dos tipos penais da corrupção passiva e ativa aqueles casos considerados socialmente adequados. Pense no caso do médico da rede pública que recebe um generoso presente da família do paciente que curou ou dos pais da criança que ajudou a parir. Ou na situação em que pais de alunos da rede pública dão presentes de Natal aos professores. Em casos como esses, o funcionário recebe uma vantagem em razão do exercício da função, mas não se pode classificar
como vantagem indevida. Isso eu estou citando em obra de ambos, Crime e Política, Corrupção, Financiamento Irregular de Partidos, Caixa 2 Eleitoral e Enriquecimento Ilícito, publicado pela FGV. Ainda nesse aprofundado estudo dos professores Greco e Adriano Teixeira, destaca-se que a doutrina alemã e os tribunais têm tentado resolver essa indeterminação normativa do delito de recebimento indevido de vantagem, associando o conceito de exercício da função, Dienst Ausübung, ao conceito de pacto do injusto, Rechtsvereinbarung. Esse conceito de pacto do injusto representa, segundo a concepção dominante na Alemanha, o cerne dos delitos de corrupção. Eu cito, ainda na obra de Greco e Teixeira. O pacto do injusto, caracterizador da corrupção, só se completa quando se define o que o servidor dá ou oferece. O pacto do injusto não se completa se a vantagem é concedida apenas em razão da posse ou da titularidade do cargo. É preciso que a vantagem se combine ao menos com o exercício da função. Assim, embora não seja pressuposto do pacto do injusto que a contraprestação do funcionário público seja um ato de ofício determinado e individualizado, a contrapartida da vantagem deve se referir às funções que o funcionário efetivamente exerce. Acolhendo o conceito de pacto do injusto como elemento central do delito de corrupção, o tipo do artigo 317, caput do Código Penal, passa a não admitir interpretação meramente literal que criminalize todo e qualquer recebimento de vantagem por funcionário. Afinal, se entendêssemos que o simples recebimento de alguma vantagem pelo funcionário caracteriza a corrupção, deveríamos condenar o médico da rede pública de saúde que recebeu o presente da família do paciente, assim como os professores da escola pública que recebem presentes de Natal dos alunos. Esse, certamente, não é o propósito da norma, nem a hipótese de incidência definida pelo legislador. Daí porque os professores Greco e Teixeira propõem que também na interpretação do artigo 317 do Código Penal seja buscado o pacto do injusto. E destacam então os autores. Diversamente do que sugere uma leitura mais literal do tipo, deve-se exigir ao menos que a vantagem seja oferecida, prometida ou concedida, com vistas a influenciar ou a remunerar o exercício da função por parte do servidor. O pacto do injusto, elemento fundamental do delito de corrupção, só se completa com a possibilidade de contraprestação do funcionário público. Portanto, a locução em razão do cargo presente no artigo 317 do Código Penal brasileiro deve ser entendida como em razão do exercício do cargo. Ressalte-se que essa solução interpretativa sequer chega ao extremo de exigir um ato de ofício para a configuração do crime de corrupção. Todavia, disse que a corrupção só existe quando a vantagem está combinada com o exercício do cargo, com um ato, ainda que lícito, que foi ou seria praticado pelo funcionário público nessa qualidade. A esse respeito, destaco as advertências feitas por César Roberto Bittencourt, para quem o crime de corrupção passiva pressupõe que a ação do funcionário corrupto seja inequívoca, demonstrando o propósito do agente de traficar com a função que exerce. É indispensável que a ação do sujeito ativo tenha o propósito de vender, isto é, de comercializar a função pública. Por isso, em não havendo a relação de causalidade entre a função pública desempenhada pelo agente e o fato imputado, não se pode falar em crime de corrupção passiva, podendo existir residualmente qualquer outro crime, tais como apropriação indébita, estelionato, etc. Isso está no Tratado de Direito Penal de César Bittencourt, volume 5º. Estabelecidas essas premissas, presidente, passo a me manifestar sobre as imputações constantes da denúncia. Do contrato da troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a DVBR, Derivados do Brasil S.A., e a BR Distribuidora. Em relação à primeira acusação, contida na denúncia, a imputação de recebimento pelos acusados de R$ 9.950.000, irregularmente obtidos para viabilizar o contrato de troca de bandeira de postos de combustíveis realizado entre a DVBR, Derivados do Brasil, e a BR Distribuidora, supostamente ocorrida
nos anos de 2010 e 2011, entendo ser o caso de acompanhar o eminente relator para absolver todos os acusados. Afinal, após a instrução dos fatos, persistiram sérias dúvidas quanto à participação dos réus nas possíveis irregularidades contratuais. Nesse sentido, a pretensão acusatória deduzida pela PGR baseia-se em indicadores circunstanciais insuficientes à solidez do evento e do tipo penal, tal como a indevida centralização do contrato para embandeiramento dos postos da DVBR Derivados do Brasil por parte do gerente corporativo da rede de postos da BR Distribuidora, senhor Demetrios Zacarias de Uana, a indevida utilização de avaliação promovida pela empresa Ernst Young como auditoria externa que justificaria os valores pagos pela BR Distribuidora no valor aproximado de 122 milhões de reais, o súbito afastamento do Banco Santander das tratativas para a realização do negócio com a liberação das partes, BR Distribuidora e DVBR Derivados do Brasil, para negociarem diretamente, a remessa de cópia das informações relativas à negociação ao funcionário da BR Distribuidora, José Zones, que teria sido indicado pelo senador Fernando Collor de Mello. A par dessas possíveis irregularidades contratuais, as quais não estaram inequivocamente demonstradas, o que pesa contra os acusados são apenas as declarações do colaborador premiado, Nestor Cerveró, e alguns depoimentos inconclusivos das testemunhas. Não consta dos autos nenhum indicativo concreto ou elemento autônomo de corroboração que aponte para a efetiva ingerência dos acusados na celebração do contrato de embandeiramento. Outro sim, as alegadas propinas nos vultosos valores que superam 9 milhões de reais não foram minimamente demonstradas ou identificadas. Isto é, o suposto fluxo de numerário não foi provado. Ressalto, como já fiz nos tópicos anteriores, que as declarações isoladas de colaboradores premiados, sem amparo em elementos idôneos e externos de corroboração, são insuficientes para fins de prolação de um édito condenatório. Por todos esses motivos, acompanho o eminente relator para absolver todos os acusados em relação a essa primeira imputação. Passo para os contratos de construção de bases de combustíveis celebrados com a UTC Engenharia S.A. Também entendo, presidente, com a devida vênia, que as provas constantes dos autos não são capazes de levar à condenação dos acusados no que se refere às imputações de corrupção, envolvendo a construção das bases de combustíveis em Duque de Caxias, TEDUC, em Manaus, TEMAN, Carcaraí e Urixi, Maná, no Complexo do Cruzeiro do Sul, Bazul 2, ou na base de distribuição de combustíveis do Porto Nacional, BAPOM, realizadas pela UTC em contrapartida a um benefício econômico de aproximadamente 500 milhões. O conjunto probatório segue a conclusão do primeiro fato, dada a ocorrência das mesmas limitações e fragilidades probatórias relativas à imputação anterior. Isto é, mostra-se inviável o acolhimento de pretensão condenatória com suporte apenas em depoimentos e documentos unilateralmente produzidos pelos colaboradores premiados, sem a indicação de fontes probatórias independentes, claras e tangíveis quanto ao pacto do injusto praticado, o vínculo do nexo de causalidade dos acusados no que se refere às irregularidades contratuais apontadas. Não se ignora que o valor dos contratos celebrados entre a BR Distribuidora e a UTC, no valor aproximado de 500 milhões, ou o fato de a empreiteira ter vencido 4 certames consecutivos, constituem indícios relevantes de eventuais ilícitos ou irregularidades administrativas. Contudo, a meu ver, não se pode admitir a imputação de tais fatos aos réus sem a existência de uma adequada base fático-probatória, sob pena de admitirmos a condenação dos acusados com base em um delito de corrupção por acordo implícito ou pressuposto, o qual foi sustentado apenas com base nas declarações dos colaboradores premiados, sem a indicação de provas inequívocas da sua consumação. Nesse sentido, é importante destacar que a pretensão acusatória se ampara na denominada corroboração cruzada dos depoimentos dos colaboradores, a qual já foi rechaçada em inúmeras oportunidades por este tribunal, em virtude do reduzido valor probatório e das naturais implicações que resultam das imputações promovidas
por colaboradores premiados sem a indicação de provas efetivas da sua ocorrência. Com efeito, tal como tenho reiteradamente afirmado, a desconfiança com os atos de colaboração decorre da presunção de inocência, a qual, como regra probatória e de julgamento, impõe à acusação o ônus de provar a culpa, além da dúvida razoável. Não se deve jamais perder de vista que é produzindo provas contra terceiros que o delator obtém a remissão de suas penas, artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. De modo que é natural um ânimo de autoexculpação ou de heteroinculpação, que deve ser analisado com cuidado. Estou citando Nieva Fenol, La Valoración de la Prueba. É por isso que os elementos de prova produzidos em razão da colaboração premiada têm sua força probatória fragilizada em razão do interesse do colaborador em delatar e receber benefícios, além dos problemas inerentes à própria lógica negocial no processo penal. Tal visão é afirmada inclusive na doutrina clássica em relação a provas produzidas por corréus. Estou citando Mittermeier, Tratado da Prova em Matéria Criminal, e também Spínola Filho, Código de Processo Penal Brasileiro anotado. Portanto, presumir o interesse, presidente, do colaborador em produzir ou alcançar provas forjadas não é um equívoco, mas um dever constitucional do juiz. Essa é, de acordo com a minha concepção e com base na doutrina e jurisprudência mais abalizadas sobre o assunto, a verdadeira visão democrática da condição e do valor dos depoimentos dos colaboradores premiados no processo penal democrático e contemporâneo. Ao contrário da alegada postura de valorização de tais ilações não comprovadas, que foi presumida, a meu ver, pelo eminente relator, ao aduzir, por exemplo, que a tarifação negativa ao aludido meio de obtenção de prova não encontra eco no processo penal de índole democrática. Não se deve ignorar, página 94 do voto, não se deve ignorar, presidente, também, que é uma tentação natural do colaborador a apresentação de versões que lhe coloquem em uma melhor posição para negociar e atender às pretensões acusatórias do Ministério Público, em vez de apresentar de forma isenta e imparcial um relato fático isento e desinteressado de como os fatos realmente se passaram. Se, na própria literatura, existe uma dúvida razoável sobre a solidez dos depoimentos testemunhais, se não me engano, um conto de Anatole France, que, em algum momento, ele diz que um escritor estava a escrever a história do mundo. E, num dado momento, ele viu acontecer um atropelamento lá embaixo. Estava num sobrado lá embaixo, um atropelamento por uma carruagem. Ele teve uma visão daquele fenômeno, desceu até lá e olhou aquilo. E cada um narrava de uma forma, a partir dos seus ângulos e visões sobre a temática. Ele estava dedicado a escrever a história do mundo e ficou muito frustrado, porque a sua visão do acidente não coincidia com aqueles outros relatos. E ele subiu a escada, foi até o seu sobrado ali em cima e pegou tudo que tinha escrito, seus alfarrábios todos, e tocou no fogo, dizendo: se eu, testemunha ocular deste fato, estou vendo coisas que as outras pessoas aparentemente não viram, que dirá o que eu vou fazer em termos de barbaridade escrevendo a história do mundo. Problema do... Agora, imaginemos, podemos transpor agora para a situação de quem é interessado. Não se trata de testemunha, obrigado a dizer a verdade, mas de alguém que, inclusive, pode se dispor a mentir
para se livrar de condições. E eu, daqui a pouco, vou entrar, inclusive, em situações bastante graves. Normalmente, gente que estava delatando, presa, ou que conseguira a liberdade para delatar. Então, são dados bastante sérios. Não se deve ignorar que é uma tentação natural do colaborador a apresentação de versões que lhe coloquem em uma melhor posição para negociar e atender às pretensões acusatórias do Ministério Público, em vez de apresentar de forma isenta e imparcial um relato fático isento e desinteressado de como os fatos realmente se passaram. Essa afirmação me parece ainda mais adequada em se tratando das colaborações premiadas, celebradas por Alberto Youssef. É um personagem que merece toda a atenção. E com um dos seus funcionários, Rafael Ângulo Lopes, cujas declarações constituem pedra angular da denúncia oferecida nestes autos. Personagem central das narrativas desenvolvidas pelos órgãos de acusação na Operação Lava Jato, Alberto Youssef se notabilizou como coadjuvante dos investigadores em diversos casos sob a responsabilidade do ex-juiz Sérgio Moro, a começar pelo caso Banestado, em que se apurou o suposto esquema de evasão de divisas bilionário ocorrido entre 1996 e 2002. Causa perplexidade, presidente, para dizer o mínimo, o longo histórico de relacionamento entre um doleiro responsável pela evasão de cifras bilionárias com personagens histriônicos da Operação Lava Jato, notadamente o ex-juiz Sérgio Moro e agora o inelegível Deltan Dallagnol, então coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná. A pretexto de que os relatos do colaborador seriam úteis, é bom que isso fique bem na memória para as nossas responsabilidades históricas. Relatos do colaborador seriam úteis para a apuração de crimes graves envolvendo a classe política. As autoridades públicas, em mais de uma oportunidade, celebraram generosos, repito, generosos acordos de colaboração com Alberto Youssef. No episódio mais recente, a Força Tarefa da Lava Jato no Paraná relativizou os abundantes indícios de envolvimento do colaborador em desvios astronômicos, premiando-o com o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado por lapso não superior a 5 anos, suspendendo ainda todos os processos e inquéritos policiais em tramitação perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, assim como aqueles que serão instaurados, inclusive perante outros juízos, logo após o trânsito em julgado de sentenças condenatórias, que somem um montante mínimo de 30 anos de prisão. Causa ainda, presidente, mais assombro, a agitação e o desconforto demonstrados, por exemplo, por Deltan Dallagnol, logo após a decretação da prisão de Alberto Youssef, por ordem agora do juiz federal Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, em razão do descumprimento do acordo celebrado com a Lava Jato. Sintomaticamente, a demonstrar, no mínimo, leniência com os graves crimes que foram amplamente confessados pelo colaborador, o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato saiu em defesa do doleiro, após a aprovação do decreto de prisão, alegando um suposto abuso de poder do magistrado. E aqui nós temos uma situação rocambolesca, porque quem vai atuar nesse processo para libertar Youssef nesta prisão? O juiz do TRF da 4ª Região, de nome Malucelli, que seria, entre outras coisas, consogro de Moro, pai de um sócio do escritório de Rosângela Moro e namorado, noivo da filha de Moro. Veja, presidente, que coisa rocambolesca, para dizer o mínimo. Que coisa constrangedora para o judiciário. Que coisa vergonhosa. Descemos muito na escala das degradações. Descemos muito
na escala das degradações. Mas eu quero lembrar, essa não foi, rememora, a primeira vez que o colaborador foi acusado de descumprir acordos celebrados com as autoridades brasileiras. No julgamento da reclamação 37343, o eminente ministro Edson Fachin apreciou o pedido formulado pela defesa de Alberto Youssef, em que se impugnava a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, apontando o descumprimento de compromissos assumidos na avença, determinou a rescisão do acordo de colaboração premiada celebrado entre o colaborador e o Ministério Público Estadual, caso Banestado. Uma leitura atenta desses autos permite concluir que Alberto Youssef celebrou 3 acordos de colaboração. O primeiro, de 2003, homologado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O segundo, de 2004, vinculado ao anterior e homologado pela 4ª Vara Criminal de Londrina. E o terceiro, mais recente, celebrado com o Ministério Público Federal após a deflagração da Operação Lava Jato em 2014. É, no mínimo, curioso que a força-tarefa da Operação Lava Jato, em sua autoproclamada campanha messiânica de depuração da política brasileira, tenha tolerado e relativizado esse histórico alarmante, agraciando o colaborador com benefícios prisionais generosos, ao mesmo tempo que menosprezou direitos processuais básicos diversos de outros acusados, selecionados a dedo seletivamente pelos integrantes da força-tarefa. Não obstante o envolvimento reiterado e confessado do delator com graves crimes financeiros, a ele se ofereceu leniência, comedimento e parcimônia. Já os adversários políticos dos investigadores foram violentados em seus direitos fundamentais, com prisões preventivas alongadas em seus direitos fundamentais, condenações desprovidas de provas, conduções coercitivas, entre outros expedientes típicos do processo penal autoritário. Quem tolera ou pratica esse tipo de medida certamente não é devoto da Constituição nem dos direitos e garantias fundamentais. A proximidade e condescendência dos investigadores da Lava Jato com o doleiro não passaram despercebidas da crítica especializada. A revista eletrônica Conjur, por exemplo, já indicou que, desde o caso Banestado, Alberto Youssef tornou-se parceiro dos investigadores do Paraná. O doleiro fez acordo de delação premiada e entregou diversos concorrentes do mercado de venda ilegal de dólares. É este o personagem central deste processo. Essa constatação aponta para um provável objetivo espúrio que subjaz todo o ânimo colaborativo desse famoso personagem da Lava Jato. Suavizar as penas que lhe seriam impostas pela Justiça Criminal, ao mesmo tempo em que se eliminem outros operadores do mercado de câmbio ilegal, potenciais concorrentes do colaborador. Esse está no Conjur 2021, 8 de abril. Essa visão é corroborada pelo eminente jornalista Reinaldo Azevedo, que já há algum tempo indica, e essa é uma coisa curiosa, porque essas pessoas veem coisas que nós, mortais, dedicados às vezes às lides meramente jurídicas, não temos capacidade de ver. Reinaldo Azevedo diz que Alberto Youssef desempenhou um papel de destaque no projeto político de Sérgio Moro, fazendo às vezes, e essa expressão é muito importante, de um delator de estimação. Repito, de um delator de estimação, presidente. Esta é a visão de Reinaldo Azevedo. Eu até já disse a ele, de vez em quando, as pessoas dizem que nós temos visões semelhantes. E dizem que, de vez em quando, eu escrevo as colunas do Reinaldo, ou que ele escreve os meus votos. Nada disso é verdade, todos os senhores sabem, mas é, de fato, a visão de um sujeito genial, né? Delator de estimação. Isso explica muita coisa neste contexto
da Lava Jato. Transcrevo os trechos da coluna publicada pelo jornalista em 21/4/2021, em que se aponta a relação de conveniência ou talvez um consórcio espúrio existente entre o ex-juiz federal e o suposto líder de um dos maiores esquemas criminosos da história brasileira. Agora não sou eu, é Reinaldo Azevedo quem fala. Que fique claro, Lava Jato era o nome de uma operação destinada a investigar desvios de recursos na Petrobras, a partir da delação de Alberto Youssef, o delator de estimação de Sérgio Moro. Ele já havia sido seu homem no caso do Banestado, não cumpriu o acordo que o beneficiou, delinquiu de novo e, mesmo assim, foi contemplado com nova delação. Sem Youssef, Moro não existiria como personagem pública. Mas isso fica para outra hora, prossegue Reinaldo. Podem crer que voltarei ao assunto. Sigamos. A partir desse caso, a Lava Jato de Curitiba foi chamando para si tudo o que lhe desse na telha, incluindo o tal triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, que levou Moro à caçada de Lula. A bolha foi crescendo de tal sorte que foi preciso dividi-la. E assim surgiram duas excrescências novas: a Lava Jato do Rio e a Lava Jato de São Paulo. O que tinham a ver com o tal caso inicial, aquele lá de Youssef, o delator de estimação de Moro? Nada. Assim foram se criando as varas universais. Tudo aquilo que Marcelo Bretas, o titular da 7ª Vara do Rio, cismasse que era da sua competência, passava a ser de sua competência. E pronto. Começou a ser chamado de Moro do Rio. Virou herói. Ganhou perfis do jornalismo lavajatista. Aquele que veio a se revelar um extremista do bolsonarismo chegou até por artistas de esquerda. Chegou a ser saudado até por artistas de esquerda. Só tio Rei, diz Reinaldo, ousava dizer: cuidado com esse cara. Recentemente, para aqueles que não leem jornais, Bretas foi afastado por decisão amplamente majoritária do CNJ, por malfeitos na 7ª Vara de Curitiba. Inclusive, negociações com advogados que atuavam nesta vara. Quem não se lembra, acho que está parado no STJ, eu acho que processo com a relatoria do ministro Herman Benjamin, está lá parado, uma delação premiada desse tal Nitalmar, o advogado que gozava da intimidade de Bretas. Por que eu estou dizendo isso? Presidente, para advertir que as declarações de Alberto Youssef, verdadeira pedra angular da acusação formulada pela PGR, demandam um olhar crítico do Poder Judiciário. Um escrutínio severo, severíssimo, capaz de distinguir meras aleivosias de elementos que, de fato, podem e devem servir de subsídio para investigações penais. A previsão de que não haverá condenação baseada apenas nas declarações do colaborador é o reconhecimento legal de que a prova produzida de forma interessada possui valor limitado, razão pela qual concluo que esse estándar probatório é o que mais se coaduna com o sistema jurídico atualmente vigente, sem que represente declaração escamoteada de inconstitucionalidade, tal como sustentada pelo eminente relator. Transcrevo, para que não restem dúvidas sobre a constitucionalidade do reduzido valor probatório das imputações unilaterais e não demonstradas dos depoimentos dos colaboradores, o exato teor da regra prevista pelo parágrafo 4º do artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850 de 2013, a qual estabelece de maneira cristalina que nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador: medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento de denúncia ou queixa-crime, sentença condenatória. Acentue-se ainda, presidente, que antes mesmo da inserção
dessas alterações legais por intermédio do pacote anticrime, a existência de colaborações cruzadas, ou seja, declarações recíprocas de corroboração, já vinham sendo amplamente refutadas pela jurisprudência desta Corte. Essa foi a posição adotada pelo Supremo no julgamento do HC 127.483 da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que se asseverou não haver razão na afirmação de que os elementos de corroboração de acordo de colaboração premiada possam ser representados por declarações de colaborador diverso. Também o ministro Celso, no inquérito 3982, consignou em seu voto que o Estado não poderá utilizar-se da denominada corroboração recíproca ou cruzada, ou seja, também não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir unicamente depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado tão somente por outros delatores. Deve-se analisar, portanto, se há coerência nas declarações do colaborador e, mais, se existem elementos externos de corroboração suficientes para fins de condenação, o que entendo, com as vendas de estilo, não ocorrer no presente caso. Nessa linha, ainda que se considerasse a validade por si só dos depoimentos de Nestor Severo e de Ricardo Pessoa, o máximo que é possível extrair dos presentes autos, a partir das demais provas coligidas do processo, é a influência do acusado Fernando Collor na indicação de diretores no âmbito da BR Distribuidora. Sobre esse tema, destaco os seguintes trechos dos depoimentos do colaborador premiado Nestor Severo. Advogado, como é que era a divisão com o... Claro, em primeiro lugar, havia indicação política para os diretores da BR? Sim, havia. Sempre houve. A exemplo da Petrobras, a exemplo de todas as estatais, não é novidade também, tanto a presidência como as diretorias passaram pelo crivo de apoio político, de indicação política. Colaborador. Bom, houve modificações ao longo da minha permanência na diretoria financeira, né? Eu, particularmente, fui indicado pelo presidente Lula, porque eu saí da diretoria internacional no mesmo dia da Petrobras, no mesmo dia em que fui indicado para a diretoria financeira da BR. Eu fui nomeado diretor financeiro da BR por uma indicação direta do presidente Lula. Isso foi em 2003, com o apoio do PT e do PMDB, que já vinham me apoiando na diretoria internacional. Já em 2019, houve a substituição, houve a mudança de orientação do patrocínio político dessas diretorias. E é quando o senador Fernando Collor assume praticamente o controle da presidência das principais diretorias. Quais eram exatamente essas diretorias? Então, em agosto de 2009, com a saída do presidente Dutra, que foi chamado pelo presidente Lula para atuar no Congresso, para atuar junto a uma eventual CPI da Petrobras, que estava sendo configurada no Congresso, foi nomeado o José Lima Neto, que foi uma indicação, um apoio conjunto, um apoio compartilhado, um apoio que envolveu o PT do Nordeste, que é lá de Sergipe, mais o apoio do PT da Bahia, de Alagoas. O ministro Lobão, que era do PMDB, o Lima tinha trabalhado 2 anos como secretário de Energia do ministro Lobão. E o senador Fernando Collor. O presidente indicou ao Fernando Collor que ele seria também o patrocinador da presidência. Além dessa participação no patrocínio da presidência, o senador Collor recebeu a indicação dele, o direito de fazer indicação do diretor da rede de postos e serviços. Sabe o nome dele? O senhor lembra? Sim, Luiz Cláudio Sanches. E o diretor de operações logísticas, que passou a ser José Zones. São indicações diretas de Fernando Collor. Idêntica versão foi apresentada pelo colaborador premiado Ricardo Ribeiro Pessoa, ao afirmar em juízo que, página 48 do voto do relator, Ministério Público. E qual era o vínculo de José Zones com o Fernando Collor? O vínculo com Collor eu não sei. O que eu sei é que me foi apresentado por Pedro Paulo o senhor José Zones como a pessoa indicada na diretoria da BR Distribuidora. Uma das diretorias, eu sabia, e parece que tem mais uma, que era a indicação do próprio Fernando Collor. Advogado, o senhor afirmou nos depoimentos já prestados e hoje aqui em juízo que o então diretor José Zones teria sido indicado pelo ex-presidente Fernando Collor. Esta informação é uma dedução? O senhor deduziu isso com base no que o senhor ouviu dizer? O senhor imaginou, em cima de uma relação já existente entre o Pedro Paulo e o ex-presidente? Não é uma dedução, porque tanto Pedro Paulo quanto o José Zones me informaram isso. Advogado, entendi.
Essa informação foi passada por eles. Sim, senhora. Mas então o senhor não tem nenhum outro dado que comprove essa indicação. Na época, os dados eram esses. Pouco depois, os dados até saíram na imprensa. Presidente, destaco que a ascendência política de Fernando Collor sobre os diretores da BR Distribuidora foi negada em juízo pelo ex-diretor da BR Distribuidora, José Zones, página 51 do voto do relator. Mas ainda que se considere esse fato verdadeiro, as demais ilações constantes dos autos não são capazes, a meu ver, de vincular o senador e os demais acusados às irregularidades relacionadas à celebração dos contratos de construção de bases de combustíveis ou o recebimento indevido de 20 milhões, cuja promessa ou recebimento não foram minimamente demonstrados. Nesse sentido, cumpre anotar que o depoimento extrajudicial de José Zones foi utilizado pela PGR para demonstrar a existência do alegado vínculo político entre a testemunha e o acusado Fernando Collor de Mello. Contudo, observo, presidente, que houve uma exclusão seletiva do trecho desse mesmo elemento de prova no ponto que aduz a ausência de qualquer relação pessoal ou de interferência ilícita por parte do senador, inclusive no que se refere à sua efetiva indicação para a diretoria da BR Distribuidora, tal como se observa do trecho abaixo destacado e extraído das páginas 50 e 51 do voto do relator. Depoimento extrajudicial de José Zones, que é funcionário de carreira da Petrobras, que, porém, no período de setembro de 2009 a julho de 2013, ocupou a função de diretor de operação e logística da BR Distribuidora, por indicação do Conselho de Administração da empresa, que não possui relação pessoal alguma com o ex-presidente e senador Fernando Afonso Collor de Mello, que foi indicado para o cargo de diretor da BR Distribuidora pelo Conselho de Administração da empresa, que não foi informado previamente de nenhum tipo de indicação política para o cargo de diretor da BR Distribuidora, que, porém, após a sua posse, foi procurado por um assessor do senador Fernando Collor de Mello, o senhor general Sávio, para lhe comunicar que seu nome havia sido referendado pelo partido PTB junto ao governo para o cargo de diretor da BR Distribuidora. Que esse assessor, à época, também procurou o presidente da BR Distribuidora para dar a mesma informação, que durante os quase 4 anos que permaneceu na diretoria da BR Distribuidora, manteve 3 ou 4 ligações telefônicas com o senador Fernando Collor de Mello, que também teve 3 encontros com o senador Fernando Collor de Mello, que o primeiro encontro foi estabelecido pelo senador Fernando Collor de Mello com o objetivo de conhecer o declarante, que o encontro ocorreu em 2010 na casa da Dinda, em Brasília, onde o general Sávio também estava presente, que o segundo encontro ocorreu também no ano de 2010, na sede da BR Distribuidora, que o terceiro encontro ocorreu no gabinete do senador Fernando Collor de Mello, no Senado Federal, por convite do próprio senador, que em nenhum desses encontros houve qualquer tipo de pedido de favorecimento por parte do senador Fernando Collor de Mello, que sua indicação para o cargo de diretor da BR Distribuidora não tem relação, pelo menos que sabe, com o apoio político dado pelo senador Fernando Collor de Mello. Veja, esse é o depoimento extrajudicial de José Zones, presidente, e isso precisa ser visto, portanto, com a devida cautela. Mas eu lembrava aqui, presidente, que este Ricardo Pessoa, que é delator, neste caso, acredito que ele foi solto num HC em que o ministro Teori, relator, concedia a ordem, juntamente comigo e com o ministro Dias Toffoli. Ele já estava preso, acredito que há muitos meses. E eu sempre falei, de maneira muito tranquila, que nós tínhamos, foi a primeira chamada de atenção que tive, um encontro marcado
com as prisões alongadas de Curitiba. Falei isso várias vezes. Creio que ele ficou preso de novembro de 2014 a abril de 2015. Ainda me lembro dessa decisão. Solto pela segunda turma, votos contrários da ministra Carmen e do ministro Celso. Talvez tenha sido um dos poucos que conseguiu liberação naquele momento. Depois o ministro Teori alinhava-se à posição contrária e, portanto, mantinha-se as prisões com os meus votos, os votos meus e do ministro Dias Toffoli, alongando essas prisões. Hoje está muito claro. E isto aparece em vários documentos. Está muito claro que essas prisões alongadas eram feitas para obter depoimentos, delações. Eu vou dar um exemplo do que aparece na Vaza Jato. As revelações da Vaza Jato vieram a demonstrar que se usavam as prisões provisórias como nítidos elementos de tortura para forçar delações. Em mensagem de meados de junho de 2015, Teotan esboça plano para forçar a colaboração do investigado Bernardo Freiburg-Haus, apontado como operador de propinas da Odebrecht, e que, à época, estava na Suíça. Numa conversa, Dallagnol revela a intenção. Acho que temos que aditar para bloquear os bens dele na Suíça. Conta, imóvel e outros ativos. Ir lá e dizer que ele perderá tudo. Colocar ele desde... Vou reler, porque as pessoas já se dizem que isso aqui é um pequeno pecadilho, essa colaboração entre procurador e juiz. Colocar ele de joelhos e oferecer redenção. Não tem como ele não pegar. Infelizmente, presidente, isto virou de um grande sistema de combate à corrupção no maior escândalo de corrupção do judiciário que se tem notícia. Em 21 de junho de 2015, o procurador da Lava Jato, Orlando Martello, enviou, segundo as mensagens obtidas no Telegram, a pergunta ao colega Carlos Fernando Santos Lima, no grupo da Força Tarefa de Curitiba, que reúne membros da Força Tarefa. Qual foi a estratégia de revelar os próximos passos na Eletrobras, etc.? Santos Lima disse não saber do que Martello estava falando, mas afirmou: meus vazamentos objetivam sempre fazer com que pensem que as investigações são inevitáveis e incentivar a colaboração. É notável, presidente. Como diria um autor, isso tudo é de corar frade de pedra. É uma coisa extremamente constrangedora. Mas aqui tem outras mensagens. É importante, para o bem da história, que seja rememorado. Para valorizar ou revalorar essas delações. O Ministério Público pediu 2 vezes ao então juiz Sérgio Moro operações contra a filha de um alvo da Lava Jato, que vive em Portugal, como forma de forçá-la a se entregar. Veja a que ponto chega esse tipo de prática. Apesar de ser titular de contas no exterior, que receberam propinas, ela não era suspeita de planejar e executar crimes. O plano revelado em mensagem do Telegram, trocados entre procuradores e entregues ao Intercept por uma fonte anônima, era criar um elemento de pressão, como disse o procurador Diogo Castor de Matos, sobre o empresário luso-brasileiro Raul Schmidt. O MPF apelou a Moro mirando na filha do investigado. Queria que o passaporte de Nathalie fosse cassado e que ela fosse proibida de sair do Brasil. O plano era forçá-la a se entregar para evitar mais pressão sobre a filha. Na primeira tentativa, Moro vetou a manobra dos procuradores. Apesar dos argumentos do MPF, não há provas muito claras de que Nathalie, Angerame, Priante, Schmidt e Felipe
tinha ciência de que os valores tinham origem ilícita ou eram fruto de atos de corrupção, argumentou num despacho. A tentativa frustrada dos procuradores de caçar o passaporte de Nathalie para pressionar o pai a se entregar ocorreu em fevereiro de 2018. A justiça portuguesa havia determinado o cumprimento da extradição de Schmidt para o Brasil no mês anterior, mas ele não foi encontrado onde morava, em Lisboa, pelas autoridades locais. Em maio daquele ano, após o novo fracasso em busca por Schmidt em Portugal, a Lava Jato reapresentou seu pedido a Moro. Dessa vez, sem que houvesse qualquer suspeita adicional contra ela, o juiz mudou de ideia e deu sinal verde ao desejo da Lava Jato, que incluía uma varredura na casa, nas comunicações e nas contas de Nathalie. No dia seguinte, os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa da filha do investigado no Rio de Janeiro. A defesa alegou que ela foi coagida pela Polícia Federal, na ocasião, a dizer onde o pai estava. O plano, no entanto, não teve tempo de ser testado. No mesmo dia, Raul Schmidt conseguiu extinguir seu processo de extradição em Portugal. A Lava Jato tenta, até hoje, trazê-lo ao Brasil. Em suma, presidente, essas questões são extremamente graves. Eu ficaria a noite toda relatando isso, mas são extremamente constrangedoras. Até a mim, que dizem não tem muita paciência com isso, me constrange. De fato, eu fico constrangido de ver que esses fatos ocorreram sob as barbas do judiciário. Altamente constrangedor. Isso me faz duvidar tremendamente de exigir que haja um escrutínio em relação a essas questões, sob pena de nós valorizarmos delações de Youssef confirmada por alguém que ficou preso há tantos meses em Curitiba. É o caso aqui de corroboração cruzada inegável. Contudo, ainda que se considere tais elementos extrajudiciais no ponto que supostamente podem favorecer a acusação, é dever do magistrado, em observância ao princípio da indivisibilidade da prova, considerar não apenas os trechos possivelmente favoráveis à pretensão acusatória, mas também aqueles que refutam a pretensão ministerial e que demonstram um maior peso em favor da tese defensiva a partir da negativa da prática do ilícito pelos acusados e da ausência de outras provas demonstrativas das graves acusações contidas à inicial. Eu queria completar, presidente, a propósito dessas narrativas, que acho que o Judiciário está devendo, CNJ, CNMP, o próprio Ministério Público, a Corregedoria, um tipo de esclarecimento em relação a isso, porque esses fatos são extremamente graves. Esses dias na turma nós tivemos um caso em que o juiz da 13ª Vara de Curitiba, Moro, dizia que poderia soltar uma pessoa, liberá-la, se ela entregasse suas contas e outros endereços. E a defesa aceitou. Depois veio questionar, inclusive com base no impedimento de fazer prova contra si mesmo. Isso era uma prática comum. Mas, em relação aos casos de prisão, isto é muito grave, porque se usava para obter delações. E aqui nós temos esse caso do Ricardo Pessoa. Ainda me lembro desse julgamento em 2015. É interessante anotar que essas relevantes falhas ou lacunas geraram significativa alteração da pretensão acusatória promovida pelo Ministério Público, a qual não passou despercebida pela defesa. Com efeito, em sede de alegações finais, a defesa de Pedro Leone Ramos apontou corretamente que a imputação inicial da PGR indicava
a prática de corrupção a partir da atuação dos acusados para viabilizar irregularmente, digo ativamente, a celebração de contratos no âmbito da BR Distribuidora, sendo tal descrição alterada em sede de alegações finais para apontar como causa indicativa do nexo de causalidade a omissão do parlamentar e do co-réu Fernando Collor de Mello quanto ao cumprimento do seu dever parlamentar de fiscalização da administração pública federal. Reitere-se que a narrativa genérica sobre o presidencialismo de coalizão, sobre os ilícitos praticados na BR Distribuidora ou sobre a alegada compra de apoio parlamentar não elimina a exigência de demonstração em concreto do pacto de injusto com abuso de poder em benefício privado praticado pelos réus. Ou seja, entendo não ser suficiente a utilização de argumentos amplos e macrocontextuais para fins de demonstração desse ajuste. Do contrário, teríamos a prática do crime de corrupção por acordo implícito, como já disse, ou pressuposto por participação em agremiação ou grupo político, que, reitero, não se coaduna com os princípios básicos da responsabilidade penal subjetiva. Destaque-se que a escassa prova documental carreada aos autos é incapaz de demonstrar o recebimento indevido de 20 milhões para fins de interferência nos referidos contratos. Com efeito, os documentos apreendidos na casa do senador tratam de pequenas operações realizadas pela BR Distribuidora que não possuem qualquer relação com os contratos de construção das bases de combustíveis ou com o valor de propina eventualmente paga pela UTC. Transcrevo o teor da documentação. Documento endereçado à BR Distribuidora, Mauro Costa Almeida. Operação mercantil dos postos de estabelecimentos, QI 27, QI 25 e QL 16, Lago Sul, lote 3, Pague Sobradinho. Enviado por Roberto Wagner Monteiro. Documento da destilaria Briso Limitada, destinado à Petrobras Distribuidora. Documentos endereçados à Petrobras Distribuidora das empresas Usina Alvorada, Norte, Sul e Usina Sapucaia. Pedaço de papel relatando uma contenda judicial entre uma rede de postos em São Paulo e a BR Distribuidora. Veja-se que tais elementos de prova apontam mais para eventuais pedidos de apoio político para demandas que tramitam no âmbito da distribuidora, o que é absolutamente comum para aqueles que conhecem a realidade do trabalho parlamentar realizado no âmbito do Congresso Nacional, sendo absolutamente incompatível com a narrativa acusatória de recebimento de propinas milionárias. Reitere-se, portanto, que não há nenhum documento indicativo do recebimento das milionárias propinas, no valor de 20 milhões que foram indicadas na denúncia. Pelo que se observa, a vinculação de tais pagamentos aos denunciados se dá apenas com base nas alegações dos colaboradores premiados e em documentos unilateralmente produzidos, os quais são insuficientes para fins de condenação, conforme já amplamente demonstrado. Tal fato foi, inclusive, confirmado pelo colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, como se extrai da página 87 do voto do eminente relator. Advogado, então, para tanto, pelo que o senhor apresentou aqui no seu termo de depoimento de delação premiada, o senhor tinha uma planilha que o senhor municiava com esses pagamentos, acho que eventualmente para ter um controle. Colaborador, essa planilha foi feita em conjunto. Para cada obra tinha um valor fixo que era dividido de acordo com o seu cronograma previsto. E como eram 4 obras, quando você somava no mês, não dava um valor igual ao outro, porque uma começava aqui e outra começava 3 meses depois, outra 5 meses depois. Advogado, foi só para entender, porque essa planilha ela está lá juntada às folhas 371, 392, volume 2 do apenso 28, junto com o termo número 2. Exato. Quem elaborou essa planilha? Quem elaborou essa planilha fui eu e meu diretor financeiro. Qual o nome dele? Valmir Pinheiro. E os senhores iam municiando essa planilha de acordo com o que ia ocorrendo nas obras? Não. Foi definido fixar. Nós fixamos os valores de acordo com o que estava previsto, porque se eu fosse fazer de acordo com o que estava ocorrendo nas obras, esses valores mensais iriam variar e eu não teria condições de produzir um caixa 2 a tempo para fazer. Então, no dia 1, vocês sentaram e conversaram, vocês já elaboraram essa planilha? Perguntou o advogado. Essa planilha foi feita algum tempo depois. Chama atenção, presidente, no caso, o depoimento do colaborador, indicando que a referida planilha, utilizada como elemento central das acusações feitas contra os réus, não foi apreendida em busca e apreensão ou qualquer outra diligência policial, mas foi produzida posteriormente à deflagração da operação policial.
cuida-se, sem dúvida, de documento de origem duvidosa, que deve ser valorado com cautela e parcimônia, tendo em vista a forma e o contexto em que foi produzido, unilateralmente e após a ocorrência dos fatos apurados nesta ação penal. Essa questão já foi enfrentada pela segunda turma, em precedente bastante similar, também envolvendo os colaboradores Ricardo Pessoa, Alberto Youssef e Rafael Angulo Lopes. Reporto-me especificamente ao inquérito 4074 da relatoria do ministro Edson Fachin, redator para a qual do ministro Dias Toffoli, em que se assentou que a jurisprudência desta Corte é categórica em excluir do conceito de elemento de corroboração documentos elaborados unilateralmente pelo próprio colaborador, a exemplo de anotações, registros em agenda pessoal eletrônica e planilhas de contabilidade informal. Percorrendo esse raciocínio, a turma entendeu que a ausência de elementos concretos que confiram suporte às narrativas dos colaboradores e, por conseguinte, tornem induvidosa a materialidade e, ao menos, indiquem a autoria, não deixa outra alternativa senão a rejeição da denúncia em sua integralidade. Destarte, apesar dos indícios de irregularidades contratuais descritos no voto do eminente relator, tem para mim que, ante o estándar probatório exigido para a condenação penal, os elementos de prova produzidos pela acusação não são capazes de demonstrar que os acusados participaram desses eventos, com a finalidade de recebimento de vantagens indevidas. Rememoro que a exigência de observância de estándar probatório adequado ao processo penal não decorre de decisão puramente epistemológica ou da reverberação de um preciosismo acadêmico. Na verdade, a imposição de rigor metodológico decorre de escolha política do legislador constituinte, já que somente um conjunto probatório seguro o suficiente é capaz de afastar a garantia constitucional da presunção de inocência e, assim, legitimar a imposição de sanções penais privativas da liberdade ou restritivas de direito. Presidente, eu volto a essa temática. O uso das prisões provisórias e a ameaça de consequentes ou subsequentes prisões que poderia ocorrer em relação a esses réus, no caso a este delator, Ricardo Pessoa, me chama a atenção. Acho que não há exagero. Não há exagero em dizer-se que se usou esse modelo de prisão alongada para obter delações. E para obter delações, muitas vezes, dirigidas. Vários advogados com autoridade relatam esse tipo de prática. E aqui, além deste, que ficou preso muito tempo e certamente se submeteu às imposições desta força-tarefa, Ricardo Pessoa, nós temos a situação deste muito peculiar, deste delator de estimação do Moro, este personagem de nome Youssef, já autor de 3 delações descumpridas. Nesse ponto, destaco as advertências feitas por Aury Lopes Júnior, no sentido de que a presença de um grau mínimo de certeza para a condenação deve ser aferido com base em uma motivação sólida e devidamente apoiada em elementos tangíveis. Não por outra razão, a observância de critérios rígidos na apreciação das provas, aptos a eliminar
hipótese de erros em julgamentos, é critério de validade da condenação penal. Afinal, a fundamentação das decisões judiciais constitui fator de legitimação da jurisdição criminal, sem o que o exercício legítimo do poder se convola em pura violência estatal. Por esses motivos, presidente, estou convencido que a absolvição dos acusados, nesse ponto, é medida que se impõe. E já caminhando para o final, sobre a corrupção relativa ao contrato de gestão de pagamentos e programas de fidelidade com a FTC Cards, processamento e serviço de fidelização. Eu estou aqui acompanhando o voto do ministro relator no que se refere à absolvição dos acusados em relação ao suposto recebimento de propina no montante de R$1 milhão. Quanto à acusação de lavagem de capitais, as condutas descritas, transcrevo o texto, no referido tipo, consistem em ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, da infração penal. Estou citando Luiz Regis Prado. Trata-se de um tipo misto, de modo que a realização de mais de uma conduta na mesma linha de desdobramento causal é penalmente irrelevante. De acordo com Luiz Regis Prado, a ocultação ou dissimulação devem se referir à natureza, essência, condições peculiares, especificidade, origem, procedência ou forma de obtenção, localização, local onde se encontra ou se situa, disposição, emprego, uso, utilização, seja gratuito ou oneroso, movimentação, deslocamento, mobilização, mudança, circulação, ou propriedade, titularidade, domínio, direito de usar, gozar, dispor da coisa, bem como de reavê-la do poder de quem quer injustamente a possua ou detenha, de bens, direitos ou valores. Conforme decidido pelo STF no julgamento da AP 470, 12º desembargos infringentes, relator ministro Fux, caso mensalão, o delito de lavagem de dinheiro pode ser cometido por 3 formas distintas. A primeira é a colocação dos recursos derivados de uma atividade ilegal em um mecanismo de dissimulação da sua origem, que pode ser realizado por instituições financeiras, casos de câmbio, leilões de obras de arte, entre outros negócios aparentemente lícitos. O segundo, o instrumento seria o encobrimento, a circulação ou transformação, cujo objetivo é tornar mais difícil a detecção da manobra dissimuladora e o descobrimento da lavagem. Por fim, tem-se a possibilidade da prática do crime de lavagem por intermédio da fase de integração dos recursos a uma economia, onde pareçam legítimos. Nesse mesmo precedente, destacou-se que o mero recebimento de vantagem indevida pela prática de crime de corrupção, ainda que por interposta pessoa, não configura delito de lavagem, tratando-se de mera fase de exaurimento do crime do artigo 317 do Código Penal. Isso porque o crime de corrupção pode ser caracterizado pelo recebimento direto ou indireto de vantagem indevida, conforme deixa clara a redação constante do referido tipo. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte admite ainda a hipótese de autolavagem, que pressupõe a prática de atos de ocultação ou dissimulação pelos agentes responsáveis pelos crimes antecedentes. Caso redator para o acordo do ministro Barroso. É importante reiterar, presidente, que o crime em questão, na redação conferida pela Lei 2.683, é dotado de plena autonomia no conteúdo e na forma. Nessa linha, não se trata de mera decorrência do delito antecedente, não sendo o caso de crime acessório. No que toca à forma, a ação penal é independente do processo e julgamento das ações penais antecedentes, ainda que praticadas em outro país, bastando a existência de provas de sua existência. Eu, então, vou ao ponto das lacunas acusatórias relativas às imputações de lavagem e digo o seguinte: no que se refere às imputações de lavagem de dinheiro, os 8 depósitos encontrados no escritório de Alberto Youssef em benefício do senador Fernando Collor, além das movimentações em dinheiros não identificados e em valores fracionados, constituem indícios de uso irregular do sistema financeiro por parte do acusado, com a participação dos demais corréus. Concordo, inclusive, com o eminente relator quando destaca a relevância dos valores recebidos pelo parlamentar. Por exemplo, no mês de dezembro, totalizaria o significativo montante de 357 mil. Em relação aos valores obtidos a partir de depósitos e transferências promovidos pelo grupo empresarial do parlamentar, embora se trate de
valores relevantes, 13 milhões, os referidos recursos, como se disse, se encontram dentro da disponibilidade financeira do acusado, não tendo sido demonstrada qualquer inequívoca vinculação com o produto de crimes anteriores. Idêntica conclusão se aplica aos bens de luxo descritos pela PGR. Destaque, embora existam relevantes indícios de uso irregular de mecanismos financeiros ilícitos, como a realização de depósitos fracionados ou por intermédio de conhecidos doleiros, como Alberto Youssef, entendo, presidente, que a ausência de provas suficientes da existência de crimes antecedentes e a não vinculação de tais valores às vultosas propinas supostamente recebidas pelo presidente tornam impossível a condenação do presente feito pelas referidas imputações. Não se pode negar que há uma grave lacuna investigativa e probatória que decorre da ausência de comprovação dos crimes antecedentes praticados pelos investigados, se houve. Outro sim, é importante que se diga que não existe a figura típica de enriquecimento sem causa no ordenamento jurídico brasileiro, o que talvez fosse a solução legislativa, ou a figura típica que mais se assemelha aos fatos descritos e decantados após a instrução processual. Por esse motivo, presidente, concluo que a ausência de provas suficientes do crime de corrupção faz cair por terra a acusação de lavagem, tendo em vista a ausência de indicação dos crimes antecedentes, razão pela qual entendo que os acusados devem ser absolvidos no que se refere a essas imputações. Idêntica conclusão se aplica, pelas falhas probatórias acima descritas, à imputação de organização criminosa. Por isso, entendo que a presente ação deve ser julgada totalmente improcedente e é como voto. Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Eu vou suspender a sessão. Não, antes eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência, mas eu vou suspender agora o julgamento do processo, porque teríamos continuidade amanhã, de qualquer maneira, em função da dosimetria a ser debatida, e aí eu proferirei o meu voto no início da sessão. Infelizmente, eu tenho um compromisso institucional às 19h30 e, por essa razão, também os colegas estão com dificuldade de nós permanecermos. Mas, antes de encerrar a sessão, eu concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Eu só vou reler meu voto. Presidente, eu gostaria de tomar liberdade, consultei Vossa Excelência antes, tomar liberdade de informar a Corte que o presidente da República já nomeou os dois juízes para o Tribunal Superior Eleitoral, nomeou o professor Floriano de Azevedo Marques Neto, na vaga decorrente do segundo mandato, do término do segundo mandato do ex-juiz Sérgio Silveira Banhos, e nomeou o professor André Ramos Tavares na vaga de primeiro mandato do professor Carlos Bastide Orbach. Em nome da Justiça Eleitoral, presidente, eu quero agradecer ao presidente da República pela celeridade nessa nomeação, para que nós possamos continuar a prestação de serviços normais na Justiça Eleitoral. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e registro os meus cumprimentos aos dois escolhidos. Havia deixado de fazer o registro, havia deixado de proclamar o resultado provisório do nosso julgamento, e hoje tivemos o voto, né, do ministro Dias Toffoli, acompanhando o relator rejeitando as preliminares e acompanhando o relator quanto às condenações dos réus Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim pelos crimes de corrupção passiva, para Collor de Mello e Pedro Paulo, e lavagem de dinheiro para Collor de Mello e Luiz Amorim. E desclassificando o crime de organização criminosa para associação criminosa. Ou seja,
exatamente acompanhando o voto que havia sido proferido pelo ministro André Mendonça e do voto do ministro Gilmar Mendes, rejeitando as preliminares e absolvendo os réus das imputações, todos os exatos termos dos votos que aqui emitiram. Então, proclamado o resultado provisório, só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite e declarar encerrada a sessão.